Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Iremos iniciar a palestra desta tarde com a leitura do livro Ceifa de Luz, escrita por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Imunização espiritual. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus 5:44. Temos, efetivamente, duas classes de adversários: aquele que não concorda conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. O segundo, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Convido a vocês a orar, meus irmãos, pedindo a Jesus, o nosso governador da terra. Bondoso amigo Jesus, nós te rogamos nesta tarde esclarecimentos com a nossa irmã Laíse, expositora desta tarde, que já com seus conhecimentos adquiridos possa passar com clareza, com amor, com caridade, tudo aquilo que ela aprendeu. Enquanto a nós, que estejamos receptivas, boas energias aos ensinamentos e que possamos pôr em prática, sim. Com a tua permissão, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciado a palestra dessa tarde. Que assim seja e assim será. Com a palavra da minha irmã Laíse Guimarães, a expositora desta tarde. É com você, Laíse. Olá, meus queridos. Uma boa tarde para vocês. Uma semana maravilhosa, de muita paz, de muito amor, com Jesus nos nossos corações. Hoje nós vamos refletir, acerca da benignidade. Na realidade, nós vamos nos ajudar e ajudar as pessoas que estão em busca deste atributo. Observamos que na atualidade a gente vive uma crise nas relações humanas. É um aumento do individualismo, do narcisismo, do consumo desenfreado. Crise nas relações humanas é uma questão que tem se mostrado cada vez mais forte e que se trata de um dos grandes desafios dos dias atuais. Então, muito importante falar de benignidade. Benignidade está relacionada com o caráter do indivíduo e a bondade consiste nas atitudes deste. Então, assim seria correto afirmar que a bondade é a exteriorização em forma de ações da benignidade. O homem benigno, ele é dotado de características boas, como a generosidade, a bondade, a benevolência. Ele tem muito amor no coração, que influencia a forma como vive. Ele não se alegra com a maldade, nem com a injustiça, e vive feliz quando o bem prevalece. Ele rejeita os impulsos para fazer coisas erradas, ele perdoa, ele não guarda rancor pelas ofensas cometidas. Ao invés de procurar vingança por uma maldade cometidas, ele quer o bem, até para os seus inimigos. Olha só, né? Então, agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso para com o próximo, se comportando com base na lealdade e na fidelidade. Kardec, ele pergunta aos espíritos superiores: qual a melhor religião que existe na face da Terra? E eles respondem que a melhor religião é aquela que maior número de homens de bem fizer.
Então, essa resposta nos dá convicção de que não importa a religião a que pertencemos, mas que sejamos homens de bem, que a bondade seja uma conduta nossa e que nos esforcemos para aperfeiçoar o bem cada vez mais dentro de nós. Porque, meus irmãos, assim como Deus nos ama e nos ajuda sem merecermos, nós também devemos amar e ajudar o nosso próximo, que na realidade nós estamos precisando de um transplante de coração. A gente precisa retirar aquele coração de pedra e colocar um de sentimentos. Quem tem benignidade procura ativamente fazer o bem, ajudando o seu próximo dentro das suas limitações. Então, eu quero trabalhar esse tema falando sobre o homem de bem. Nós vamos entender, conceituar e compreender quais são as virtudes do homem de bem. Será que nós já somos e podemos nos considerar homens de bem? Percebemos que ainda estamos muito longe. Então, vamos conceituar o homem de bem, vamos fazer reflexões mais profundas, onde nós vamos ter a condição de olhar para dentro de nós e perceber quais as virtudes que nós já conseguimos conquistar e quais aquelas que ainda precisamos muito nos trabalhar. Então, amigos, vamos conceituar o homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a própria consciência sobre os atos que pratica. Ele pergunta se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se ele fez aos outros tudo o que desejaria que lhes fizesse. Então, meus irmãos, Jesus ele expressou as características do homem de bem, nos servindo de guia e de modelo. Jesus repartiu pão, compartilhou saberes, conselhos, sorrisos, fé, cura, amizade, apoio. Ele transmitia para todas as pessoas sem distinção nenhuma. Então, o homem de bem consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. E eu vou citar alguns itens desse capítulo, né? Porque ele é bem extenso, não vai dar para falar de todos. Mas o que eu pontuei aqui vai ser muito importante para nós. Né? Vamos caminhar em direção à luz. Chega, minha gente, de caminhar em direção às trevas da ignorância, do desamor, que só nos causa danos. Então, o nosso caminho é o da evolução. Não é fácil. Ainda precisamos de muito esforço. Longa vai ser a caminhada. Muitos serão os nossos tropeços. Mas deve ser um caminho sem volta. Nós não podemos mais estacionar com tantos erros. Com a nossa dureza de coração, com a nossa ausência de perdão, com o nosso descaso aos ensinamentos que o Cristo nos trouxe com tanto sacrifício. Né? Ele já tinha atingido a angelitude, não precisava mais passar por tanto sacrifício, mas fez por amor a nós. Então, se eu perguntar, você se considera um homem de bem? Com certeza a maioria de nós vai dizer que se consideram homens de bem. Então vamos ver agora se realmente somos homens de bens. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele é justo, respeitoso para com o próximo, encara o outro como um irmão de caridade que necessita de apoio, de amor, assim como nós também necessitamos, né? Ele pratica a lei de amor. Nós precisamos criar um ambiente mais amoroso em torno de nós. Que Deus espera de nós que caminhemos em direção ao amor. O verdadeiro homem de bem, ele pratica a caridade. Caridade não é dar o que nos sobra,
não necessariamente é um ato material. Quantas vezes a gente pega uma moeda e damos a um pedinte e nem olhamos para ele, nem chegamos perto porque ele não tomou banho, está mal vestido, não é? Doar o dinheiro é caridade, mas a verdadeira caridade é saber ouvir. Quantas pessoas hoje gostariam de poder relatar as suas dificuldades que estão passando? Caridade é amar. E o diferencial da caridade está em você olhar, acolher, ouvir. O verdadeiro homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre os seus atos. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Então, essa consciência é interrogada é a minha, não é a do outro, não é porque fulano tem dinheiro, não ajuda, é problema de fulano. A riqueza nos é dada como prova e não como prêmio. É para que aprendamos a usar de maneira correta. Então, será que desperdiçamos o dia de hoje sem conseguir ser útil para ninguém? Através de pequenas atitudes, nós vamos conseguindo mudar o nosso mundo interior para que nessa encarnação a gente consiga um progresso, por menor que seja. Nós devemos sair daqui melhor do que quando chegamos. Vamos amaciar um pouco mais o nosso coração para conseguir um pedido de desculpa, né? Não vamos mais dizer palavras rudes. Quando eu me coloco no lugar do outro, é muito mais fácil para a gente errar menos. Então, se fizermos aos outros tudo o que desejássemos que os outros fizessem para conosco, é complicado, porque a gente ainda pensa muito em nós, né? Em obter coisas para nós. É o carro do ano, é a viagem maravilhosa, é saúde para nós. Mas o que fazemos pelo outro? Será que não ficou para trás alguém que poderíamos dar um telefonema para saber como ele está, como está a saúde, se melhorou, né? Lembrar do aniversário de alguém. Quem é que não gosta de ser lembrado? Às vezes é algo simples, mas tem um grande significado para o outro. Vai trazer alegria para quem está doente, um telefonema, uma visita. E não nos custa nada. É importante para o outro, né? Quantas vezes um amigo, um parente precisa de um pequeno favor e às vezes a gente diz, ó, não posso lhe atender, mais tarde eu te ligo e depois se faz de esquecido. Então, perdendo a oportunidade de ajudar. Não devemos nos esquecer que nada de material seguirá conosco. O homem de bem já sabe de todas as vicissitudes, todas as dores que sofre, são provas ou expiações, e as aceita sem lamentar. As provas vão aparecer para nós. Nesse momento de pandemia, como estou me portando? Só murmurando, se fragilizando, reclamando, se maldizendo? Ou eu aceito com resignação? Tenho feito o meu melhor para que essa situação possa se resolver mais rápida? Eu acredito no Pai, aceito que este momento não pode ser mudado. A situação é obrigatória, mas já entendo que estou vivenciando determinadas situações para poder quitar débitos, para me melhorar e ficar em paz com a minha consciência. E no final da minha jornada eu vou ter que encarar minha malinha, né? Com os meus atos bons ou ruins, provas vencidas ou não. O homem de bem, ele faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Será que nós já conseguimos fazer o bem pelo bem, sem querer nenhuma retribuição? Nós ainda somos movidos pelo interesse, ainda fazemos o bem e pensamos no que vamos ganhar com isso. Qual o retorno que eu terei se eu fizer determinada coisa? Devemos fazer a caridade desinteressada, sem ninguém saber. Né? Só tenho a dizer que as vantagens espirituais são muitas. O homem de bem, ele retribui o mal com o bem. É fácil?
É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas nós precisamos ser benignos com aqueles que erram, que tropeçam, que nos tratam mal. O homem de bem, ele é manso. Ele traz no seu coração a doçura, a tranquilidade. Ele não se alimenta do ódio, nem do ressentimento. Ele, mesmo que seja tratado de maneira ríspida, ele não revida, ele sai daquele ambiente, ele se afasta, pois ele sabe que aquele irmão que está em estado de perturbação, de desequilíbrio, né? E isso também não quer dizer que determinados atos não devem ser julgados pela justiça da terra. A desordem social não é para ser defendida. Em determinados casos mais graves, a justiça vai ter que tomar conta e agir, cabe a nós orar por ele. O homem de bem, ele pensa mais nos outros do que em si mesmo, né? Nós geralmente fazemos o bem porque nos convém, mas devemos fazer o bem pelo amor ao próximo, procurando ver a necessidade do outro antes mesmo que ele nos peça, né? A gente ajuda as pessoas quando ela nos pede. A gente precisa começar a perceber para que não seja necessário, né? Quantos têm vergonha, têm timidez de pedir por qualquer outro motivo? Então, vamos ficar atentos a essa realidade. A pessoa que tem a virtude da benignidade, ela se antecipa à necessidade do outro, né? Não há lugar para o egoísmo, para o interesse, para a inveja, porque o bem do outro é uma coisa preciosa. O homem de bem, ele respeita nos outros todas as suas convicções sinceras e não lança anátemas aos que não pensam como ele, né? Será que eu consigo respeitar aqueles que pensam e agem diferente de mim? Será que eu consigo compreender as diferenças? Ou eu quero que todos pensem e ajam como eu? Estamos sabendo viver e conviver com o outro? Em vez de trocarmos experiências, de aprendermos uns com os outros, todos nós temos algumas vezes caminhos diferentes, mas é para chegar ao mesmo objetivo. As formas é que devem ser baseadas no amor e existem várias formas de amar. Então nós temos que respeitar os outros e seremos homens de bem. O homem de bem, ele é bom para todo mundo. Ele não discrimina ninguém por raça, crença, porque ele considera todos os homens como irmãos. Já conseguimos olhar a todos sem distinção de raça, de crença? Será que conseguimos ajudar aquele que não gosta tanto de nós? Será que conseguimos ajudar sem distinção de credo? Gostamos de ajudar aqueles que nos são favoráveis, que gostamos de alguma forma. Nós ainda não conseguimos ser bondosos e benevolentes para com todos. Ainda estabelecemos critérios na ajuda que prestamos ao outro, porque não conseguimos ainda tê-los, né, vê-los como irmãos. Em todas as circunstâncias para o homem de bem, a caridade é o seu guia. A caridade no seu sentido maior, de amor a todos, amor ao próximo, amor ao menos próximo, amor àqueles que pensam diferente de nós, amor aos ricos, pois a prova deles é grande, amor aos pobres, porque a prova deles também é muito difícil. Então, o que tem guiado ao homem de bem é a caridade, né? Não a caridade aparente, é a verdadeira caridade. O que Deus espera de nós é que sejamos parte do crescimento do amor em nosso planeta. Se Deus lhe outorgou o poder da riqueza, considere essas coisas como um depósito, né, que devemos usar para o bem. Esse é um grande desafio para a humanidade. Nós não somos detentores de riquezas materiais,
Na verdade, tudo isso é empréstimo do Pai. Nós somos depositários temporários dela e que a qualquer momento se pode perder. Então, nós precisamos utilizar de forma adequada para o outro. Será que estamos conscientes de que tudo que temos não é nosso? Que é um empréstimo e que preciso utilizar para o bem? Qual a utilidade eu estou conseguindo fazer desses bens materiais e dos talentos que recebi? São tantos talentos. Eu estou multiplicando em benefício meu e da humanidade? Ou eu estou enterrando os talentos como fez o servo negligente? São tantos os talentos que recebemos, é a oportunidade de estudar, de ter uma família, de ter amigos, é uma voz maravilhosa para ser utilizada pela música, né? E poder levar coisas alegres, de boa qualidade para a humanidade, em vez de músicas para denegrir a moral. Então, todos os talentos devem ser destinados ao bem, que a gente não se valorize de ter posses e poder, porque é tudo empréstimo e que pode ser retirado. Então, quando eu busco os aplausos do mundo para que o mundo me veja como eu sou melhor, como eu sou rico, como eu sou bonita, como eu canto, como eu falo bem, então eu fico distante do real objetivo para o qual eu tenho aquele talento, né? Se eu me acho superior a todo mundo. Então, nós estamos fazendo isso, vamos refletir. Enfim, quando eu busco o reconhecimento do mundo, eu me afasto do homem de bem. Todos somos iguais perante a Deus. Por isso, nunca devemos humilhar o outro. Eu já sei reconhecer nessas pessoas que são meus iguais perante a Deus? Será que eu uso da autoridade que eu tenho para motivar aqueles que trabalham ou convivem comigo? E não para esmagá-lo com meu orgulho, com a minha vaidade. Então, isso tudo é o que Deus nos pede para refletir. Somos filhos do mesmo Pai e precisamos tratar a todos da mesma forma que desejamos ser tratados. O homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias, pois ele sabe que também precisa da indulgência do outro e se lembra das palavras do Cristo, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, ser indulgente é não olhar e destacar apenas os erros dos outros. É olhar com caridade, com indulgência. Porque eu também sou cheia de defeitos. Será que eu consigo destacar o que o outro tem de bom? Assim como eu gostaria que os outros olhassem para mim e vissem que eu também já tenho virtudes e não apenas defeitos? Será que eu vejo o outro dessa forma? Né? Porque o outro muitas vezes ainda não descobriu o segredo da felicidade pelo amor e ainda não conhece Deus como eu estou tentando conhecer. Será que eu consigo não ser vingativa? Meus amigos, nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso mundo. O homem de bem, dentre as suas qualidades, ele deposita fé em Deus. Deus, em sua infinita bondade, da sua infinita justiça e sabedoria, ele sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Será que nós temos fé em Deus, na sua justiça, na sua bondade? A nossa fé é pequenininha ou ela está crescendo a cada dia, nos fortalecendo dos momentos de dificuldades e de dor? Nessa pandemia, como estamos nos portando? Com fé, esperança na justiça e na sabedoria de Deus? Será que percebemos que tudo tem uma causa, uma razão de ser? E que tudo que estamos vivenciando tem uma razão de ser? E uma delas é para nos ensinar o valor do outro, para que pratiquemos a caridade, a fraternidade. Será que percebemos que esse é um momento de transformação para nós despertarmos para a verdade da vida? Sabemos que o Pai não nos abandona.
ele ensina e que nada acontece sem a sua permissão. E que tudo isso tem uma causa útil e vai ter um fim. Você acha que tudo isso que tem no universo é obra do acaso? E Deus quer que nos tornemos homens de bem para poder colaborar com a sua obra. Eu gosto de sempre estar contando uma história, né? A história de hoje é em prol do bem, né? Essas historinhas também nos ajudam a fixar o tema, né? O tema sobre o bem, a história de quem dobrou meu paraquedas hoje. Charles, ele era piloto de caça dos Estados Unidos e servia na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, o seu avião foi derrubado por um míssil. Charles saltou de paraquedas, mas ele foi capturado e passou 6 anos em uma prisão norte-vietnamita. Quando ele foi solto, ele retornou aos Estados Unidos e passou a dar palestras relatando a sua odisseia e o que aprendera na prisão. Um certo dia ele estava em um restaurante e foi saudado por um homem, né? O homem falou: "Olá, você é Charles? Era piloto do Vietnã e foi derrubado seu avião?" Ele disse: "Sim, como sabe?" Aí ele disse: "Era eu quem dobrava o seu paraquedas, mas parece que funcionou bem, não é verdade?" Charles ficou surpreso e com muita gratidão respondeu: "Claro que funcionou, caso contrário não estaria aqui hoje." Então, ao ficar sozinho naquela noite, ele não conseguiu dormir, pensando e perguntando-se: quantas vezes eu vi esse homem no porta-avião e nunca lhe dei um bom dia? Eu era um piloto arrogante e eles um simples marinheiro. E pensou também nas horas em que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que nem conhecia. Agora, Charles inicia sempre as suas palestras perguntando à plateia: quem dobrou seu paraquedas hoje? Então, todos nós temos alguém em que todo o trabalho é importante para que a gente possa seguir adiante. Nós precisamos de muitos paraquedas durante o dia, o paraquedas físico, emocional, mental e até o espiritual. Às vezes, os desafios que a vida nos apresenta diariamente, nós perdemos de vista o que é verdadeiramente importante. E as pessoas que nos salvam sempre no momento oportuno, sem quem a gente tenha lhe pedido muitas vezes, né? Nós não devemos deixar de saudar, de agradecer, de dizer algo amável ou fortalecedor. Quantas vezes motivamos o outro com palavras de reconhecimento? Isso é um fator determinante para a satisfação do outro. Então, vamos procurar dar conta de quem preparou o nosso paraquedas hoje e vamos agradecer. Ainda que não tenha nada importante a dizer, reconheça o pequeno esforço do outro, né? Os pequenos paraquedas que as pessoas dobram para nós todos os dias. A moça que nos serve o cafezinho, a mamãe que prepara o nosso almoço, o nosso jantar, arruma a nossa cama. Todos nós precisamos de uns aos outros. Por isso, nós devemos estar sempre demonstrando gratidão. Às vezes, as coisas mais importantes da nossa vida dependem de ações simples, né? Um sorriso, um agradecimento, um bom dia, um parabéns. Que a gente valorize cada pessoa importante na nossa vida. E todas as pessoas são importantes na nossa vida. Ser bom se aprende. Nem sempre vai ser espontâneo. Existem várias potencialidades em nós que devem ser desenvolvidas
e nas nossas inúmeras encarnações devem ser aperfeiçoadas. Nós precisamos concluir a nossa etapa nessa vida, pois nós não sabemos até quando estaremos aqui no planeta Terra. A nossa meta deve constar de sermos melhores do que quando aqui chegamos. Isso vai depender de cada um de nós aproveitarmos o máximo o nosso tempo para a prática do bem. Eu vou contar uma história que envolve um pouco o nosso tema, fazer o bem pelo bem. Eu gosto de contar essas histórias porque às vezes é muito bom para fixar, né, as nossas reflexões sobre o tema. Então consta que um rapaz, ele estava desempregado e por conta do desemprego ele fora despejado. Ele dormia no seu carro. Carro que, aliás, ele não tinha nem sequer dinheiro para colocar o combustível. Um dia ele estava com fome, sem dinheiro para comprar o alimento, não tinha nada. E ele desesperou-se. A noite fria, o estômago reclamando. Ele entrou em uma lanchonete e, como não sabia quando seria a sua próxima refeição, ele comeu bastante. Mas quando chegou a hora de pagar, ele fingiu que tinha perdido a sua carteira. E aí fez um barulho enorme, procura daqui, procura dali e nada. Mas por detrás do balcão, o cozinheiro, que também era o dono da lanchonete, ele saiu e foi até onde estava esse rapaz. Ele abaixou-se e fingiu que apanhava alguma coisa do chão. Entregou ao rapaz R$ 100 e disse-lhe: "Acho que você deixou cair quando entrou." Ele ficou confuso, desconfiado, mas ele não tinha outra opção, recebeu o dinheiro, pagou a conta, pegou o troco e saiu. No caminho ele saiu pensando: meu Deus, se o dono do dinheiro aparecer. Mas de repente ele se deu conta que, na verdade, o dono da lanchonete fingira achar o dinheiro para ele não ficar constrangido. Ele provavelmente percebeu que ele não tinha dinheiro. Ele colocou gasolina no carro e recebeu ir para outra cidade. Enquanto dirigia, ele agradecera a Deus o gesto daquela pessoa que o ajudara sem pedir nada em troca, né? Sem ao menos conhecer. E ele prometeu que se sua vida melhorasse, ele ia fazer aos outros o que aquele homem fizera por ele. O tempo passou, ele teve sucessos, teve fracassos, sucessos, até que as dores da pobreza passou. E ele então decidiu que era hora de honrar a promessa e cumpriu o voto feito naquela noite de inverno. Pelos anos seguintes, ele iniciou a sua jornada de doações. Ele ajudou a muita gente, mas ele não queria que ninguém soubesse que era ele que estava ajudando, né? Ele ajudou a muita gente, ele começou a identificar pessoas realmente necessitadas e começou a ajudar, né? Foram desempregados, aluguéis pagos, cestas básicas, ajudou as pessoas doentes, viúvas, sempre sem aviso e sem ficar por perto para receber elogios. A sua alegria era de ver a expressão no rosto das pessoas beneficiadas. Então ele pensou: agora só falta agradecer a quem me socorreu quando precisei. Ele voltou àquela cidade, procurou, a lanchonete já havia sido fechada, mas ele continuou a sua busca até localizar esse senhor. Ele já estava aposentado, ele arranjou um encontro dizendo que queria falar com ele, porque era uma pessoa de idade daquele lugarejo, que ele desejava fazer uma matéria sobre pessoas antigas daquela localidade, né? E ao se deparar com o seu benfeitor, ele disse: olha, eu sou aquele sujeito que você ajudou há 29 anos atrás.
Ele relatou o acontecido e ele disse: você mudou a minha vida naquela noite. Então, o ex-dono da lanchonete, agora aposentado, com 81 anos de idade, chorou com tamanha emoção. Ele estava ao lado da sua esposa, que estava gravemente doente, lutando contra um câncer e o mal de Alzheimer. E por causa dessa situação, ele estava com muitas dívidas hospitalares, na farmácia. Então, o sentimento de gratidão desse rapaz foi um ato de amor. Ele pensou, e foi Deus que mandou ele nesse momento em que mais ele precisava. Para o seu antigo beneficiado, era um simples gesto de gratidão, mas para aquele idoso era a esperança. Nós somos criados para amar e importar-se com os outros. É o caminho para a nossa felicidade. Assim, sempre que possível, espalhe bondade ao seu redor, porque tudo que a gente dá, a gente recebe de volta, seja para o bem ou seja para o mal. O mundo em que vivemos está muito carente de amor, precisa muito de atos de bondade, minha gente. Eu li uma mensagem também muito apropriada para o nosso tema de hoje, da equipe de redação do Momento Espírita, com base no capítulo O Princípio do Altruísmo do livro Muito Além da Coragem. Essa mensagem diz assim: haverá dia em que todos nós, sem exceção, entenderemos porque há apenas um caminho, o caminho do bem. Haverá dia em que apenas esse tipo de felicidade interior irá nos saciar, em que não mais buscaremos preencher os vazios da alma de outras formas. Haverá dia em que compreenderemos Jesus e sua mensagem maior, resumida no amor, simplesmente no amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Enquanto esse dia não chegar, cabe-nos realizar as pequenas conquistas. A gente precisa dar os primeiros passos, viver a primeira felicidade autêntica possível na Terra. Percebamos em nosso coração o sentimento que predomina quando podemos ser úteis a alguém, quando de alguma forma significamos algo na vida de outra pessoa. Analisemos esse sentimento, tentemos compreender de onde ele vem, tentemos compreender de onde vem a alegria de ouvir você é muito importante para mim. Gente, o amor já está na Terra há muito tempo. Não é segredo para ninguém, não é propriedade dos sábios nem dos doutores. Ele está aí esperando por mim, esperando por você, esperando por nós. Então, é da lei que cada um seja dado segundo, cada um receba de acordo com as suas obras. Paulo dizia que usemos bastante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, na construção do reino de Deus. Nós sabemos que não vai ser fácil chegar nesse nível de evolução, nem vai ser de um dia para o outro, do verdadeiro homem de bem. Vai requerer muito trabalho, muita oração, muita vigilância, muita persistência, muita determinação. Mas olha, sem luta e sem esforço, não há mérito nenhum. E já que carregamos várias imperfeições, presenciamos situações em que somos pessoas individualistas, egoístas, julgadoras, ainda queremos que todas as nossas necessidades sejam atendidas, porém, aos poucos, um dia de cada vez, respeitando as leis de Deus,
as leis dos homens também é necessário, e nós vamos caminhando até que a gente consiga chegar ao espírito de perfeição. Temos a consciência de que não vamos atingir, né? Nós não vamos agir corretamente 100%, mas nós devemos estar cientes de que as tentativas, elas devem permanecer, né, todos os dias, a cada minuto. Então nós devemos passar a pensar mais no próximo. Vamos criticar menos, vamos perdoar mais, vamos ser caridosos, amorosos, respeitosos. Bem, nós já sabemos que o homem de bem, ele pratica a lei de Deus, é portador de fé verdadeira, é caridoso, é humanitário, é virtuoso, é humilde. Então, meus irmãos, ao indagar a nossa consciência sobre o porquê de nossas ações, nós vamos aprendendo um pouco mais sobre nós mesmos, assim sabendo dos nossos pontos fortes e daquilo que ainda precisa ser ajustado, nós temos uma capacidade maior de entender por qual direção nós devemos caminhar. Então, precisamos orar, né? Pedir ao nosso Pai para sondar o nosso coração, para nos auxiliar, nos dando força, coragem na perseverança do bem. Então, meus irmãos, muito obrigada a todos vocês, um grande abraço e até o próximo estudo. Que Deus nos permita uma semana de muita paz, de saúde, equilíbrio, harmonia e de muita força, né? Muito esforço para que a gente possa cada vez mais usar a prática do bem. Muita paz para todos vocês, para todos nós. E para expressar nossa gratidão, irei fazer o Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixe, Senhor, cair em laços de tentações, nos livrando de todo o mal, e que assim seja e assim será. Até a próxima palestra. Gratidão, amigos, irmãos, companheiros de jornada.